1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tema de hoje: Eternos Aprendizes. Fazendo um breve panorama da carta de Paulo aos Coríntios, temos os seguintes assuntos tratados na imersão da carta: saudações, exortações à unidade, exortação acerca da imoralidade dentro da igreja, exortação acerca de sacrifícios aos ídolos, a ceia do Senhor e dons espirituais. O amor acima de tudo, organização na igreja e problemas teológicos, a coleta e saudações finais. Lendo a carta na sua integridade, vemos Paulo como um pai que pacientemente ensina os seus pequeninos a como deveriam pensar e viver o Evangelho de Jesus Cristo. Perceba que Paulo, mesmo tomando conhecimento de todos os problemas da igreja de Corinto, faz lembrar que eles foram chamados para ser santos, verso 2, e completa fazendo a saudação comum entre os cristãos, desejando a todos os cristãos problemáticos de Corinto a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, verso 3. Embora Paulo recorde aos cristãos de Corinto que eles foram enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, que não lhes faltava dom algum, ele também traz ao conhecimento dos pequeninos de Corinto que todas estas dádivas não seriam capazes de os tornar aprovados diante de Deus, pois toda erudição, todo conhecimento e dons sem amor eram para eles como presentes a crianças mimadas, dizendo uns aos outros: o meu dom é mais importante que o seu, eu prefiro ouvir as pregações de Paulo. Ah não, Apolo é mais eloquente. E outros ainda: mas Pedro andou com Jesus, logo ele tem mais autoridade. Hoje em dia ficamos chocados com tantos escândalos acontecendo no meio da igreja. Porém, ao ler as Escrituras, percebemos que somente os tempos mudaram, mas o ser humano continua o mesmo, sempre tropeçando nos cadarços. O pior mesmo acontece quando pessoas mal instruídas e desprovidas de entendimento bíblico preferem antes deixar de congregar em uma igreja, por causa destes ocorridos. Mas veja, irmão, isso já acontecia com a igreja primitiva, e Paulo não abandona o cuidado da igreja, pois entende que o amadurecimento dos membros é progressivo, é crescente. Paulo olha para a igreja de Corinto o mesmo olhar paciente e misericordioso com o qual Jesus olhava os seus discípulos, que também cometeram diversos erros. Paulo tinha certeza que os coríntios um dia chegariam ao amadurecimento, pois os coríntios possuíam sinais de que haviam sido alcançados, mesmo com todos os seus defeitos, até porque o próprio Deus os havia chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e esse mesmo os confirmaria até o fim, para serem irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 8 e 9, porque todos somos eternos aprendizes.